Fala turma, professor Patrick de Geografia. Vamos responder aqui as questões de nível 1 da apostila 1, capítulo 4, tá bom? Questão número 1. Vamos lá, revisão, hein? Aí você tem uma imagem, tá? E na imagem tá assim, ó, 1980, aí aparece a evaporação, a nuvem e a chuva. Aí em 2000, tá? Parece um ciclo, tá ok? E aí vem a leitura da questão. A figura ilustra a alteração na distribuição das pontinho, 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 como resultado de 3 décadas de desmatamento em certos setores da floresta amazônica. O deslocamento desse tipo de precipitação é um efeito das variações horizontais das rugosidades da superfície que promovem a concentração da pluviosidade nas bordas das áreas desmatadas. Essa mudança na circulação atmosférica pode ter como consequência pontinho, pontinho na região. Cara, o que você vê na primeira imagem seriam as chuvas convectivas, ou seja, onde a umidade sobe, condensa e vira chuva. Isso daí é chuva convectiva, é a chuva da Amazônia, que é aquela chuva normal que vem com a subida do ar, que nós já tanto trabalhamos, tá? Então o gabarito aí é C, chuva convectiva com a redução da produtividade agrícola. Agora, por que redução da produtividade agrícola? Porque com menos chuva, você acaba tendo menos produtividade agrícola. Show de bola? Que acaba diminuindo a oferta de umidade, que é um fator importante para o desenvolvimento ali da cultura e do cultivo. 2. Sobre os fatores climáticos que influenciam o Brasil, assinale o que for correto. Fator climático é latitude, altitude, massas de ar, proximidade ou distância do mar, que chamamos de maritimidade e continentalidade. Esses são os fatores climáticos, tá bom? Então vem com o prof. Peraí. O gabarito dessa questão da número 2 é a letra E. É o somatório 1, 2, 4 e 16, tá? Vou ler para vocês aqui as questões. 1. Cidades em latitudes próximas à linha do Equador, ou seja, baixa latitude, que atravessam a região norte do Brasil, têm médias de temperatura mais elevadas. Isso é verdade, porque é mais quente, tá? E amplitude térmica, que seria variação de temperatura menores, em geral, que as cidades do sul do país. Exatamente. Cidades do sul do país, que são de maior latitude, apresentam maior variação de temperatura, tá? Peraí. Nessa questão, a única que não é gabarito é a 08, tá? A lacuna 08. Os municípios brasileiros localizados no sul do país não possuem influência de massas de ar tropical. Possuem sim, tá? É claro que eles possuem uma maior influência da massa polar atlântica, mas a massa tropical atlântica ela pega ali em Santa Catarina, no Paraná também. Show? Então tá aí, ó. As demais são corretas, tá? A questão número 3, ela apresenta um climograma. E você sabe que no climograma você tem a variável temperatura, que é a linha, e tem a variável pluviosidade, ou quantidade de chuvas, que seriam aquelas colunas, tudo bem? Então aí no número 3 o gabarito é A de amor, né? Vou ler a questão. A maior parte do território brasileiro está localizada entre o Trópico de Capricórnio e o Equador. Isto torna o Brasil um dos países do mundo com excelentes condições para a geração de energia solar, mesmo com uma variação climática significativa entre suas regiões. Considere os climogramas e o mapa para responder a questão. Aí vem o primeiro climograma, tem uma temperatura elevada ali entre 20 e 30 graus. O segundo climograma parece que a quantidade de chuvas já diminui e a temperatura ela cai bastante, então um pouquinho acima de 10 e um pouquinho acima de 20. Então o segundo climograma parece ser de um lugar mais frio e que chove menos, tá? O primeiro climograma de um lugar quente que chove mais, tá bom? Aí vem o mapa, né? O climograma 1 e 2 são, respectivamente, característicos das áreas indicadas no mapa pelos números. Então o gabarito número 3 é a letra A. 2 e 4 seria o da Amazônia, né? O primeiro. E o 4, como eu te falei, que pega o mais frio. O macete para você saber que é o clima subtropical. O clima subtropical, ele tem as mínimas abaixo de 16 graus. Não esquece isso. O tropical de altitude, que também é frio, ele tem a mínima abaixo de 20.
Mas o subtropical é muito frio, é abaixo de 16. E como você pode ver no segundo climograma, né, nesse segundo climograma, a mínima dele aqui, ó, tá chegando na casa aqui, ó, de um pouco acima dos 10 graus, né? Algo perto assim dos 14 graus, ou seja, abaixo de 16, o que é muito frio, tá? Então isso é típico do climograma subtropical. Então tá aí o gabarito letra A, 2 e 4. Tá? Esse é o bizu. Pense você que 25 graus já é considerado quente. De 25 para cima é muito quente, tá? De 25 para baixo já é considerado frio. De 20 para baixo, muito frio. Agora, de 16 para baixo é muito frio mesmo. É o nosso clima subtropical. Vou ler para vocês agora a questão 4. Vamos lá? Assinale o que for correto sobre massas de ar e sobre as massas de ar que atuam no território brasileiro. Massa polar atlântica, fria e úmida. Massa tropical continental, quente e seca. Massa equatorial continental, muito quente e muito úmida. Massa equatorial atlântica, muito quente e muito úmida. Massa tropical atlântica, quente e úmida. Tá? São essas 5 que atuam no território brasileiro. O gabarito da questão número 4 é C de casa. Seria o somatório das questões 2, 4 e 16. Então, a 1 não é gabarito. Eu vou ler para te dizer por que não é. A massa equatorial atlântica, de característica fria, não pode ser fria. Se é equatorial, é quente. Acabou. Tá bom? Então, o gabarito da 4 é C. C seria 2, 4 e 16. Tá? A 8, então, também não é gabarito. Eu vou ler para dizer por quê. Devido às características do meio físico no Brasil, o relevo não interfere nas trajetórias das massas de ar. Claro que interfere, principalmente a massa polar atlântica. Ela às vezes pega um desvio pelas planícies da Argentina e ressurge no Brasil pelo centro-oeste, pela região norte. É o fenômeno da friagem. Então aí é o relevo influenciando no caminho delas, tá bom? E outra, o relevo litorâneo do Nordeste também impede que as massas do oceano cheguem ao sertão. Então é claro que o relevo influencia. Show? Então, mais uma vez, o gabarito da 4 é C de casa. Número 5. Peraí. Texto para as próximas questões. Então, tem um textinho aqui. Onda de frio e derrubada de temperatura no sul avança pelo sudeste e centro-oeste e parte da região norte. Opa! Está falando da frente fria e da friagem, tá bom? E vem a questão 5. Sobre o deslocamento dessa massa de ar, que seria a massa polar atlântica, sobre o Brasil é correto afirmar que o gabarito aí é B de bola. Sua origem ao entrar no Brasil está relacionada às porções do Oceano Atlântico próximas à Patagônia. Por isso que é massa polar atlântica, tá? E o sul da Argentina. Vou ler a letra A, que não é gabarito, para dizer por que não. Sua origem ao entrar no Brasil está associada à baixa depressão do Chaco, parte da Argentina e do Paraguai. Ó, não é a sua origem. A origem é polar, tá? Por isso que está na Patagônia, tá mais para baixo. A Patagônia é aquela pontinha do hemisfério sul, aquela pontinha da América do Sul, aquela pontinha mais ao sul da América do Sul. Tá? Então, o gabarito aí da número 5 é B de bola. Número 6. A número 6 apresenta um mapa de temperaturas, tá? A umidade relativa do ar é por regiões. No dia em que foram colhidos os dados meteorológicos apresentados, qual fator climático foi determinante para explicar os índices de umidade relativa do ar nas regiões Nordeste e Sul? Vamos lá, o Sul está muito alta a umidade relativa do ar e no Nordeste também. Cara, com certeza foi a chegada de uma massa de ar, né? É a única coisa que explica isso daí. Então, o gabarito aí, ó, C de casa, massa de ar que provocam precipitações. Por isso que ficou muito úmido. Você vê que no sul a temperatura está em 4 graus nessa questão. E ainda assim está úmido. Ou seja, é a atuação da massa polar atlântica, que é fria e úmida. Tá? Então tá aí o gabarito da 6, C de casa. E o gabarito da 7, deixa o prof pegar aqui contigo. Né? O gabarito da 7 é D de dado. Vamos ler a 7.
Os chamados rios voadores, nossa, os rios voadores são um fenômeno bacana, né? Onde a umidade vem do Oceano Atlântico, entra pela Amazônia, bate na Cordilheira dos Andes e desce em direção a São Paulo, fazendo esse ciclo, né? Influenciado pelo movimento de Coriolis, né? Pelo movimento de rotação que leva a esse desvio. Então o vento ele faz aquela espécie de curva na Amazônia e desce até São Paulo. Né? E embaixo desses ventos é só água caindo, por isso que o nome é rios voadores. Tá? Então vamos lá. 7. Os chamados rios voadores são correntes de ar carregadas de vapor de água. A imagem representa a dinâmica desses rios em parte da América do Sul, sobretudo no Brasil. Aí tá aí a dinâmica, tá? O gabarito é o seguinte, D de dado. Em 3, que aparece a Cordilheira dos Andes, verifica-se a barreira geográfica dos Andes, que redireciona os ventos para o centro do continente. Exatamente, os ventos batem na Cordilheira dos Andes e voltam para a região central do Brasil, chegando até em São Paulo. Tá? E tá aí a 8. Né? O gabarito da 8 é B de bola. O futebol faz parte do cotidiano de grande parte dos brasileiros. É um dos assuntos nas rodas de conversa nos mais variados locais, além de ser um grande divertimento para quem vai aos estádios para assistir às partidas. Um torneio de futebol importante é a Copa Libertadores da América. Participam equipes de quase toda a América do Sul. Uma das preocupações das equipes brasileiras ao jogar na altitude de La Paz, na Bolívia, essa preocupação é por essa cidade estar situada, cara, na altitude. Esse é um dos campeonatos mais difíceis do mundo, porque você joga contra a altitude. Em altitude, como eu já te expliquei, o ar é rarefeito. Por ser rarefeito, chutou a bola, tem menos resistência do ar, a bola vai mais rápido. Enganando o jogador aqui do Brasil, que está acostumado com um tempo de bola, né? O goleiro, principalmente. Quando você respira, vem menos oxigênio. E teu corpo ainda não está adaptado a trabalhar com menos oxigênio. Então você acaba cansando mais rápido, tá? Então vamos lá. Eu estou aqui na questão 8, o gabarito é B de bola, eu vou ler o gabarito para tu. A mais de 3.000 metros de altitude na Cordilheira dos Andes, o que torna o ar mais rarefeito e dificulta na prática esportiva. Pô, facinho, jovem. Essa daí tu sabe, hein? 9. O gabarito da 9 é A de amor. Com base nos climogramas 1, 2 e 3 e nos seus conhecimentos sobre a classificação climática segundo Strahler no Brasil, analise as afirmativas que seguem. A classificação segundo Strahler é aquela que o professor trabalha com vocês. Clima tropical continental, tropical litorâneo, subtropical, equatorial. Tá? A primeira, baixa amplitude térmica, parece sempre quente acima de 20 graus e no mês de maio chove bastante. Tá? A segunda, Poços de Caldas, Minas Gerais. Baixa amplitude térmica e tem um inverno mais seco. E o terceiro climograma em Bagé, Rio Grande do Sul. Opa, as temperaturas são baixas. Você vê que na parte mais baixa desse climograma 3, ela vai lá às 12 graus mais ou menos e chove pouco. Tá? De novo. Peraí, essa é a questão 9, correto? O gabarito da 9 é A de amor. Apenas a 1 está correta. O climograma 1 é típico de clima litorâneo úmido. Maceió, Alagoas, exatamente. De clima fortemente influenciado pela massa tropical atlântica, MTA, verdade. Vou ler a segunda afirmativa que não é gabarito. O gabarito é letra A, apenas 1 está correta. O climograma 2 é típico das áreas com latitudes mais altas do território brasileiro. Aí não é, deveria ser o climograma 3. Tá? Que fica mais frio. E a 10, para encerrar, o gabarito da nossa 10 é D de dado. Então é 1 e 4 o gabarito, tá bom? Vou ler a questão. Assinale as alternativas corretas. 1. O fenômeno El Niño causa aquecimento anormal das águas da superfície do Oceano Pacífico. No Brasil, a ação do El Niño acentua a seca no Nordeste e a chuva no Sul. Assinale as alternativas corretas. A 10 é D de dado gabarito. 1 e 4. Peraí. E a 4. Um dos sistemas atmosféricos mais atuantes no Brasil, especialmente na região norte e nordeste, é o sistema que causa aumento das temperaturas e das chuvas. Nordeste é denominada zona de convergência intertropical. Verdade, que seria ali na linha do Equador,
você tem a convergência dos ventos, tá? Dependendo de seu deslocamento sazonal ao norte ou ao sul do Equador. Além disso, é responsável pela formação de nuvens espessas que provocam fortes tempestades e acentuam o calor nas regiões tropicais. Tá aí, não tem nem o que dizer. Corretinho. Show de bola? Então foi aí, capítulo 4, exercícios de nível 1, do 1 ao 10.